Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de trabalho, certo? E nessa aula vamos falar um pouco da aplicação, tendo a ideia da seguinte fórmula: trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento, correto? Vamos lá. É interessante a gente analisar uma coisa muito importante dentro desse problema, tá? É que tanto a força quanto o deslocamento, eles são vetores, tá? Então, a direção da força, do deslocamento, vai ser importante para a gente saber se o nosso resultado é positivo, negativo e por aí vai. Outra coisa que vale a pena destacar é a unidade do trabalho. A unidade do trabalho é Joule. Como assim Joule? Joule não é unidade da energia? É. E quer dizer que trabalho é energia? Mais ou menos, ok? O trabalho não é energia, mas ele é o cara que faz a energia mudar. Então, para a gente entender o nosso problema, vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho aqui um bloco, ok? Tá aqui no nosso chão. Imagine que esse chão é absurdamente escorregadio, pior do que uma pista de gelo. E aí esse bloco ele está indo para frente com uma velocidade de 4 metros por segundo, ok? E esse bloco ele tem uma massa de, vou colocar aqui uma massa de 3 quilogramas. Bem, primeira coisa que eu posso perguntar nesse problema: quanto vale a energia cinética desse cara? Bem, a gente tem o valor da massa e tem o valor da velocidade, correto? A energia cinética é massa vezes a velocidade. Vamos lembrar da fórmula? Ó, a energia cinética é dada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Como eu já tenho a massa e eu tenho a velocidade, eu posso simplesmente fazer aqui assim, ó. A energia cinética vai ser dada, a massa vale 3, a velocidade é 4 ao quadrado, 16, dividido por 2. Eu posso cortar o 16 com 2, aqui em cima vai sobrar 8, 3 vezes 8, 24. 24, unidade de energia, Joule. Bem, é muito comum o professor ser exigente com a unidade. Se você não colocar unidade vai perder ponto e tal. Quando a gente se torna professor, nós mesmos não colocamos muitas unidades. Por quê? Porque a gente está mais focado em chegar logo no valor final. Mas por que nós exigimos tanto dos alunos? Porque os alunos estão começando. Então a gente não tem a certeza se o aluno está entendendo o que está fazendo. Por isso que colocar a unidade é mais ou menos um indicativo. Também não é muito certo, mas é mais ou menos um indicativo de que vocês sabem o que está fazendo. Porque se você calcula 24, aí eu pergunto, qual a unidade? Aí você fala, metro? Aí eu você já me deu um sinal que você não está entendendo o problema, certo? Nós calculamos energia é Joule. Agora vamos lá. Seguindo nessa pegada aqui, se esse chão é escorregadio, essa energia vai mudar? Não. Para essa energia mudar, o que eu precisava fazer? Mudar a velocidade. Uma vez que a massa do objeto, a gente não vai mudar ela, certo? O objeto está lá, ele tem aquela massa, não vai mudar. Então vai ser mudando a velocidade. Para eu mudar a energia, eu preciso mudar a velocidade. Só que, se esse chão é escorregadio, não tem resistência do ar, não tem atrito, esse objeto ele vai permanecer com a velocidade dele para sempre, certo? Só que aí entra o nosso querido trabalho. O que vai ser o trabalho? É uma força que vai estar sendo aplicada ao longo de um deslocamento. Esse objeto só vai mudar a sua energia se a sua velocidade variar, né? Mas o que muda a energia cinética? Nós aprendemos na aula anterior que o trabalho é o cara que faz a energia cinética mudar. Se eu tenho um trabalho positivo, quer dizer que eu aumento a energia cinética. Se eu tenho um trabalho negativo, quer dizer que eu vou diminuir a energia cinética. Então, vamos lá. Se eu quero fazer este cara parar, o que eu preciso fazer com a sua energia cinética?
eu preciso jogar ela para zero. Para eu jogar ela para zero, eu tenho que fazer um trabalho. Vamos aqui, ó, vamos para as contas do trabalho. Eu tenho que fazer um trabalho, força vezes distância. O meu trabalho, ele vai ter que ter que valor? Para eu fazer esse objeto parar, eu vou precisar de um trabalho de menos 24. Por que menos 24? Como eu disse, o trabalho, ele muda a energia cinética. Se eu fizer um trabalho de menos 24, eu vou tirar 24 daqui, da energia cinética, e essencialmente ele vai ficar com zero de energia, logo ele vai parar, certo? Porque energia cinética tem a ver com movimento. Se eu tirar 24 de energia desse meu objeto, que tem 24 de energia, ele vai efetivamente parar. Então eu preciso fazer um trabalho de menos 24. Note que aqui eu não estou calculando o trabalho. Eu estou usando o valor que eu sei que o trabalho tem que assumir para fazer a seguinte descoberta. Para um objeto parar, essencialmente alguém tem que fazer uma força, né? O objeto está vindo na minha direção. Eu vou parar esse objeto. Eu tenho que fazer uma força sobre esse objeto, certo? Só que quando eu faço uma força, acontece uma coisa que poucas pessoas percebem no dia a dia até assistir essa aula, que é o seguinte: um objeto não para instantaneamente, ok? Você faz uma força, mas na hora que você está fazendo um objeto parar, você dá aquele recuo. Esse recuo, ok, é justamente o deslocamento. Então, suponha que aqui está vindo um objeto e do lado de cá eu tenho seu Zé. Seu Zé vai ser o cara responsável por fazer esse objeto parar. Só que o seu Zé ele não é tão forte. Ele tem uma força de 6 newtons. Essa é a força do seu Zé. É o máximo que ele consegue fazer, é uma força de 6 newtons. Se ele faz uma força de 6 newtons, ele vai quando o bloco chegar perto dele, que ele colocar a mão e começar a fazer a força dele, ele vai sofrer um recuo. E aí eu posso perguntar para você, de quanto vai ser esse recuo? Por exemplo, digamos que eu seja super forte, e aí vem um carro na minha direção. Eu boto a mão no carro, fazendo a força para o carro parar. Só que o carro me faz recuar. Eu vou ser empurrado para trás à medida que eu faço o carro parar. Ah, Jackson, mas se o carro bater num poste, um poste também dá aquele recuo, às vezes até quebra no recuo, uma árvore também quebra e por aí vai. Alguém tem que recuar, essa é a regra. Então, o que acontece é o seguinte, esse recuar para fazer o objeto parar é o D. Também vale o inverso, porque eu estou falando de recuo, porque eu estou querendo fazer o objeto parar. Mas, se eu jogo um objeto para frente, vou dar um exemplo melhor. Digamos que eu esteja no mercado, e aí eu tenho um carrinho de compra, super lotado, cheio, ok? E aí eu quero empurrar, eu vou dar uma velocidade para esse carrinho de compra. Só que eu só posso empurrar a minha mão 20 centímetros. Então eu vou pegar aqui assim e fazer assim, ó. Ok? E aí esse carrinho de compra vai ganhar uma quantidade de energia que vai estar associada à velocidade. Agora, se você me der a liberdade de uns 2 metros para eu pegar aqui, bem daqui, e empurrar o meu braço e ainda dar um passo para frente, eu consigo dar mais energia para o carrinho de compra, ele vai ganhar mais velocidade. Então, isso é o D. É o tempo em que a força... O tempo não, é aquele percurso ali, ó, ao longo daquele percurso, durante um percurso, existia uma força. É justamente o percurso onde existe a força, porque depois que eu terminei de empurrar o carrinho vai para frente, eu já não estou encostando mais nele, e aí não está contando. O carrinho vai para frente, mas era só enquanto a força existia. A força começou aqui, eu empurrei, foi até aqui, então vai dar um quê? 1 metro, 1,5 metro de deslocamento, ok? Então, quando o seu Zé botar a mão aqui para parar esse bloco, ele vai tentar fazer o bloco parar. Para ele fazer o bloco parar, ele tem que fazer um trabalho de menos 24. Só que a força dele é 6. Então vai ser menos 24. E aqui entra um ponto interessante que é o seguinte. Como a velocidade é um vetor e está para lá, seu Zé vai fazer uma força no sentido contrário, né? Se a força está no sentido contrário, essa força aqui vai ser negativa. A força do seu Zé é até 6 newton, é o máximo que ele consegue fazer. Só que ele está apontando no sentido contrário, então ele vem para cá, ó, como menos 6, ok? Vezes o deslocamento.
E aí, é só jogar para o outro lado. Deslocamento é igual a menos 24 dividido por menos 6, menos com menos mais, 24 dividido por 6, 4. Quer dizer que quando o seu Zé botar a mão na caixa, a caixa ainda, ele fazendo a força dele, a caixa vai fazer ele recuar 4 metros. Ele vai ser empurrado para trás 4 metros até conseguir parar a caixa. Certo? É uma coisa muito importante vocês sempre estar vinculando essas duas coisas, o trabalho e a energia cinética. Tá? Essas coisas elas andam juntas. Aqui eu dei um exemplo onde eu estou perguntando a distância. Só que eu posso fazer a seguinte pergunta. Ó, se eu tenho uma força de 30 newtons e eu empurro um carrinho, tá aqui, agora o carrinho está parado, uma caixa parada, e aqui vai empurrar a caixa, certo? Digamos aqui agora que está o seu Jorge, melhor dizendo, né? A força do seu Jorge é de 30 newtons. É um cara forte comparado ao seu Zé. Se ele faz uma força de 30 newtons e ele vai empurrar essa caixa, mas ele só pode dar um passo para frente, ou seja, 2 passos para frente para empurrar a caixa, 2 metros no caso, vamos colocar aqui um passe mais ou menos 1 metro, então ele vai ter de liberdade para exercer essa força 2 metros. Então o D é 2 metros. Correto? Pergunta, antes de seu Zé empurrar a caixa, quanto vale a energia da caixa? 0. Ela está parada, certo? Não faz sentido falar de potencial gravitacional porque não tem movimento na vertical. Não faz sentido falar de potencial elástica porque não tem mola, ok? Então vale 0. Aí, se esse objeto está com 0 de energia. Quando o seu Zé empurra, fazendo uma força e fazendo um deslocamento, durante o deslocamento, melhor dizendo, vai aparecer o quê? Trabalho. O trabalho aqui do seu Jorge, né? O trabalho vai ser 30 vezes 2. O trabalho é igual a 60 joule, certo? Mesma unidade de energia, né? Se seu Jorge fez um trabalho de 60 joules, quer dizer que esse objeto ele vai ganhar quanto de energia? 60 joules. Aí eu posso pegar esse valor aqui e colocar no lugar da energia, digamos que a massa seja conhecida, tá? A massa vale, sei lá, 3, 4, 2, ok? Eu posso pegar essa massa, 2 quilos, o valor do trabalho, que é 60, note que o trabalho dá positivo, nesse caso aqui, a força está para frente, o deslocamento está para frente, a velocidade que o cara vai ganhar também vai estar para frente, é tudo positivo. Então, o que vai acontecer? Aqui vai entrar... Se o trabalho é positivo, você aumenta a energia cinética, certo? E aí vai entrar aqui o valor de 60, você tem o valor da massa, e aí você pode achar a velocidade. É um vínculo entre essas duas expressões. Eu posso perguntar tanto quanto vale o trabalho, ou qual é a força, qual é a distância, qual é a massa, qual é a energia cinética, qual é a velocidade, dependendo das informações que eu te ofereço. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!